Olá, queridos amigos e amados irmãos, é um prazer estar aqui para continuar estudando sobre os eventos finais com você. Vamos então, irmãos, nesse momento, orar e pedir a Deus a bênção sobre a continuidade do estudo sobre a sacudidura. Essa agora é a parte 3, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa no estudo que estamos fazendo sobre os eventos finais. Estamos aqui tratando sobre a sacudidura, lemos já bastante versos e agora vamos estudar mais um pouco para extrair o máximo de informação possível para a nossa vida e para ajudar outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos avançar aqui no estudo da sacudidura. Olha só, esse texto de Testemunhos para a Igreja, na página 429 a 432, tá bom? Nós vamos ver alguns detalhes aqui importantes. Ellen White, ela diz assim: vi que estamos agora no tempo da sacudidura, desde 1844 para cá, né? Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo. Olha só então, o que Satanás está fazendo? Trabalhando com toda a força que ele tem, né? Com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo. Guardem isso, a sacudidura tem a ver com Satanás tentando arrebatar pessoas. Vamos avançar um pouquinho mais. Testemunhos para a igreja ainda. Ellen White, ela vai dizer: a casa de Israel, ou a igreja, né, de Deus nos últimos dias, o Israel espiritual, está sendo peneirada. Muito importante. Do mesmo modo como o trigo é peneirado numa peneira. A palha deve ser removida. E isso requer um trabalho preciso para separar a palha dos grãos de cereal. Então é um trabalho muito necessário, né? É um trabalho preciso mesmo, porque é necessário o povo estar preparado para o retorno de Jesus Cristo. E para isso Deus, ele está o quê? Permitindo a sacudidura, para que a sacudidura possa então purificar a igreja. E aí nós vamos perceber que a palha deve ser removida. E isso requer um trabalho preciso para separar a palha dos grãos de cereal. Então, não é um trabalho simples de fazer, é necessário e também é um trabalho preciso, ou seja, minucioso, que nenhum ser humano pode fazer, somente Deus, tá? Somente Deus pode separar o grão da palha, né? Vamos avançar um pouquinho mais. A serva do Senhor continua e fala, né? Os olhos discernidores de Deus detectarão as menores partículas de palha. E mesmo assim, ele não deixará cair no chão o menor grão de cereal. Olha que bênção. Então, Deus sabe como fazer todo o processo, né, da sacudidura para que o grão precioso permaneça. Não caia, né? Não saia como a palha. A palha, sim, o vento vem e leva a palha, né? No processo da sacudidura. Então, espiritualmente, então, fazendo a aplicação espiritual, exatamente, Deus é quem vai realmente separar o joio do trigo. Ou seja, vai separar também a palha do grão. Deus é poderoso e sabe quem é os que são fiéis a Ele e os que não são. Avançando um pouco mais, testemunhos para a igreja ainda. A sacudidura de Deus lança fora multidões como folhas secas, tá? Então, multidões, gente, é muita gente que vai abandonar os caminhos de Deus nesses últimos dias. Não fiquem assustados com isso. Ore para que você não seja um desses, né? Nessa grande multidão que vai abandonar os caminhos do Senhor, a igreja do Senhor. Muito bem, classes que formam a grande multidão. Essa grande multidão que vai abandonar os caminhos de Deus, a igreja de Deus, vai abandonar a Cristo. Então, vamos dar uma olhadinha na classe, né, que forma, né, essa grande multidão. Grande proporção, né? Logo o povo de Deus será testado por ardentes provas, e a grande proporção de que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-ão metal vil. Então, são pessoas que aparentemente parecem ser realmente muito fiéis a Deus, mas na verdade, na hora da prova, na hora da sacudidura, no momento da crise, essas pessoas se revelarão, né? Vão se revelar
realmente como realmente são. Metal vil, né? Então, vamos avançar. Em Romanos capítulo 9, verso 27, eu quero ler esse texto aqui para você e para mim e para nós, né? Romanos capítulo 9, verso 27, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha. Olha só o que diz o verso 27 de Romanos 9. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha só, então isso significa que Israel é muita gente, né? O Israel espiritual tem muita gente, mas na verdade, somente o remanescente permanecerá. A sacudidura vai limpar realmente, né, a igreja de Deus, de forma que os fiéis, os remanescentes, vão permanecer firmes, enquanto o joio, a palha, vai abandonar os caminhos de Deus, se afastar da igreja de Deus para nunca mais voltar. Avançando um pouco mais, né, nós vamos ver aí. Claramente Isaías fala, né, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Apenas o remanescente será salvo. Então nós vamos ver que no final, nos últimos dias, teremos poucos fiéis. Na verdade, nesse momento final da história, aqueles que vão passar pelas 7 pragas, né? Depois do fechamento da graça, serão um grupo menor. E aí vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ellen White, ela vai falar ainda. Mesmo em nossos dias, tem havido e continuará havendo famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé. Famílias inteiras irão abandonar os caminhos de Deus, como muitas famílias já fizeram e agora, muito mais ainda na sacudidura. Muitas pessoas vão se decepcionar, muitas pessoas vão estar mais focadas no homem do que em Deus, e aí vão se decepcionar com os erros das próprias pessoas. E o que vai acontecer? Vão abandonar a Deus, porque simplesmente se decepcionaram com aquelas pessoas que elas admiravam. Então é uma das coisas, né, que vão acontecer. Então famílias inteiras vão abandonar os caminhos do Senhor. Homens de influência. Ellen White, ela fala no grande conflito, ao aproximar-se a tempestade, homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam regozijado na verdade, empregaram sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quem? Essas pessoas de grande influência entre nós, entre o povo de Deus. Essas pessoas que têm muita influência, simplesmente, mas não têm o coração convertido, santificado pelo Espírito, essas pessoas se tornarão inimigos terríveis. Vamos avançar aqui. Homens respeitados, né? Ellen White, ela comenta, muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão trevas. E aí claramente ela diz que muitas estrelas que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão trevas. Nós vamos ver muitas pessoas que hoje estão no auge, que estão realmente tendo muita influência, nem todos permanecerão, né? Nem todas essas pessoas permanecerão fiéis. Muitas delas vão ser elevadas pela própria fama, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Devemos ser humildes, não importa o que aconteça, confiar em Deus, somente em Deus. Então está aí, sobre essa sacudidura, esse texto é interessante. Avançando um pouco mais, Ellen White vai dizer, de irmãos acusadores, né? Vamos ver aqui. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apostatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. Então, claramente aqui nós vemos nesse texto que muitos acusadores, pessoas que viveram entre nós, pessoas que conviveram, pessoas que cultuaram na mesma igreja, pessoas que estavam com você, estavam comigo, essas pessoas, elas vão abandonar os caminhos do Senhor. E nos tribunais, quando formos levados para realmente defender a fé, na guarda dos mandamentos de Deus, a fé em Jesus, essas pessoas estarão lá nos tribunais para nos acusar falsamente, pessoas que conviveram com a gente.
Então, muitas pessoas que vão abandonar a igreja na sacudidura, elas serão nossos piores inimigos. O grande conflito aqui nos diz, né? A sacudidura, o objetivo da sacudidura, qual será, gente? De Deus sacudir o povo. Deus já fez isso ao longo da história, mas agora, nos últimos dias, a sacudidura, ela vai vir para separar realmente dos que são fiéis, daqueles que são fiéis, daqueles que não são fiéis. Bom, o livro Eventos Finais, nós vamos ver que no devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. No livro Eventos Finais, na página 173, é necessário que realmente haja sacudidura para separar mesmo. A palha precisa ser separada do trigo. Então há uma necessidade, tem um objetivo, né? Separar a palha do trigo. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa. Ao aproximar-nos do juízo, todos revelarão o seu verdadeiro caráter e ficará claro a que companhia pertencem. A peneira está se movendo. Não digamos, detém tua mão, ó Deus. Não, nós não podemos dizer isso. A igreja deve ser expurgada e o será. Então é necessário que Deus sacuda mesmo, gente. Nós vamos chegar em uma fase tão terrível. Ellen White, ela diz que parece que a igreja vai cair, mas não cai, porque Deus há de segurar. Mas é um momento crítico, terrível, que vamos passar, entrar. Já estamos entrando e vamos entrar mais ainda. Esse período da sacudidura vai ser doloroso. Avançando um pouco mais, nós vamos ver que a sacudidura tem 3 objetivos. Vamos resumir, vamos dizer assim, né? Em 3 objetivos importantes. Primeiro, revelar o caráter, como os textos nos trouxeram, né? Revelar o caráter, o caráter de cada membro da igreja será revelado. O caráter de cada pessoa. Segundo, expurgar o mal. Então Deus quer limpar a igreja, quer purificar ela. Terá uma igreja santa e preparada para a transladação, né? Terceiro ponto, purificar a igreja. Então, expurgar o mal e purificar a igreja. Revelar o caráter também de cada membro da igreja, do Israel espiritual, dos israelitas espiritual. Olha que interessante, 5 causas da sacudidura. Nós vamos analisar 5 causas que é necessário ter a sacudidura, 5 causas da sacudidura. Vamos ver? Primeiro, nós vamos ver aqui no livro Primeiros Escritos. Começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joelhados. Então nós vamos perceber, né? E as causas aqui da sacudidura. Então as pessoas aqui, claramente o texto vai nos mostrar que muitas pessoas não vão tomar sua posição firme e forte ao lado da verdade, né? Em pregar a verdade, em viver e ensinar a verdade, e se sacrificar pela causa de Deus, por Deus e por sua causa. Essas pessoas que não querem, né, dar esses passos tão importantes, elas serão joelhadas da casa do Senhor. Então, indiferença à verdade e causa da verdade. Então, as pessoas que são indiferentes à verdade, são indiferentes, não querem nem saber, não se interessa. E não só são indiferentes à verdade, né? Mas também a causa da verdade. Não querem saber sobre isso. Então, esses serão joelhados. Continuando o grande conflito agora, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unidos-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. E, em vindo à prova, estão prontos para escolher o lado fácil, o popular, exatamente. Então, as pessoas que simplesmente hoje vivem, né, não tomam firme decisão ao lado da verdade, que vivem misturando a religião com o mundo, misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, é uma bagunça, né? Essas pessoas, elas não estão preparadas e simplesmente elas estão se conformando com o mundo. Então, conformidade com o mundo será um dos
pontos-chave chaves que vai levar as pessoas a abandonar os caminhos do Senhor. Então, essa conformidade com o mundo enfraquece a vida espiritual e não tem força para ficar do lado de Deus nos momentos difíceis, nos momentos de prova. Avançando um pouco mais, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, o possuirão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Olha só que interessante. Muito bem, rejeição da mensagem à igreja de Laodiceia. Então, aqueles que rejeitam a mensagem que Deus deixou para a sua igreja, essas pessoas, elas simplesmente abandonarão os caminhos do Senhor no momento duro. Então, essas pessoas não suportarão essa grande prova. Avançando um pouco mais, nós vamos perceber aqui. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Ou seja, nesse momento de prova, decreto dominical, nós vamos ver quem é ouro mesmo ou metal vil, ou seja, aqueles que são fiéis e aqueles que não são. Em que momento? Perseguição externa. Então, quando vinha perseguição externa, isso também causará uma sacudidura no povo de Deus. Então, isso é importante saber. Avançando um pouco mais, ele vai dizer: foi-me mostrado que as falsas teorias ensinadas no passado, de maneira alguma surgirão em vão. Em havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. Com algumas pessoas, o inimigo será bem sucedido ao subverter a fé, mas os que forem fiéis aos princípios não serão abalados, permanecerão firmes por entre provações e tentações. Quem? Os fiéis, aqueles que permanecem com a doutrina bíblica, aqueles que sabem o que é certo e buscam viver em Jesus Cristo. Então, gente, é um momento importante. Nós não podemos ser indiferentes à Bíblia e ao Espírito de profecia. Chegou o momento de ter uma mudança de vida, uma mudança plena em Jesus. Nós não podemos rejeitar a mensagem do Senhor. Então, falsas teorias irão levar a arrastar muitas pessoas, multidões de pessoas. Nós teremos um povo fiel, limpo e purificado. Um povo preparado para o derramamento da chuva serôdia, e aí dar o alto clamor, receber o selamento e entrar para a fase das 7 pragas. Deus terá um povo puro, povo preparado. Queridos irmãos, é exatamente isso. A sacudidura, ela vem para purificar a igreja. Eu quero fazer um apelo a você que tem estudado até agora. Nós estamos lendo textos sagrados. Não é nada da minha cabeça, de um pastor, de um irmão, Não. É Bíblia e o Espírito de profecia. Por isso eu faço questão de ler os textos com vocês para que fique bem claro, né? De forma clara que é Deus que está conduzindo realmente esse processo de sacudidura, permitindo isso acontecer, para que aqueles que forem fiéis fiquem mais perto de Deus ainda. E aqueles que não forem fiéis, de uma vez por todas, tomem sua decisão. Ou seja, está na hora de mudanças, está na hora de arrependimento. Nós vivemos nos dias solenes da história. Jesus intercede no santuário celestial e nós não podemos perder tempo com as coisas desse mundo. Precisamos ter muito cuidado. Muitas coisas acabam ocupando muito o nosso tempo de oração, de estudo da Bíblia, de pregar o Evangelho, de dar estudos bíblicos. Gente, está na hora de despertarmos do sono, porque logo chegará a noite. Precisamos nos preparar. A noite espiritual desse mundo, né? A parte escura, terrível, a perseguição e tudo mais.
Queridos, quero convidar vocês a buscar o Espírito Santo, o batismo diário do Espírito. Vamos fazer uma oração e depois no próximo estudo, nós vamos entrar na fase da santificação, envolvendo ali o avivamento e a reforma. Tá bom? Nós estamos trabalhando porque enquanto acontece essa sacudidura, também acontece o avivamento e a reforma, todo o processo de santificação. Então, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Avivamento e reforma e sacudidura. Então, quem está buscando o avivamento e a reforma? E quem está sendo sacudido e lançado fora? Vamos então orar? Vamos orar. Querido Pai, nesse momento queremos agradecer pelo breve estudo que estamos tendo hoje, mas ao mesmo tempo nós estamos na terceira parte da sacudidura, estudando devagar, passo a passo e aprendendo do Senhor. Pedimos que Teu Espírito nos guie, nos dê um dia feliz na Tua presença e pedimos também que Teu Espírito Santo nos ajude a nos preparar. Pai, nos dê força e sabedoria para podermos seguir os Teus planos. Perdoa os nossos pecados, batiza-nos com Teu Espírito Santo e nos ajude a continuar estudando sobre os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe vocês e com certeza vamos nos encontrar no próximo estudo.